Você tem uma tarefa inicial agora no sermão. Abra sua Bíblia. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, ou como era chamado no primeiro século, a Biblioteca Divina. Abra aí. E você vai ler sozinho, rapidamente, o texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 26. 1 Samuel, capítulo 26. Agora vá para Romanos, capítulo 12. Você vai entender por que eu pedi para você ler essa passagem, à medida que nós estudarmos esse texto da palavra de Deus. Romanos, capítulo 12. Essa é a última mensagem sobre esse assunto, finalmente chegamos. Achei que ia conseguir pregar em 2 mensagens, mas essa já é a 4ª mensagem nesse assunto. Sobre uma motivação que é correta. Como é que eu posso purificar as ações do meu coração? Nas outras 3 mensagens, nós vimos os versículos 9 a 18. E os vários aspectos de uma motivação transformada que gera uma ação transformada para com o meu relacionamento com Deus e com o próximo, seja ele crente ou seja ele incrédulo. Hoje nós vamos ver os versículos 19 a 21, são 3 versículos apenas. E assim como eu fiz nas outras mensagens, coloca o próximo slide para mim, a importância que eu entendo desse texto, dessa passagem como um todo. Primeiro que nós vivemos num dia em que o cristianismo se destaca cada vez mais. Por quê? Porque o mundo está indo tão longe, para tão longe de Deus, que no momento que você faz uma coisa certa, aquilo parece ser um destaque. Por exemplo, o negócio que o Cícero compartilhou com a gente. Aos olhos das pessoas, você está louco? Aos olhos de Deus, ele está fazendo exatamente o que Deus espera que ele faça. Segundo motivo, eu entendo que esse texto traz orientações muito práticas para a nossa vida. Por vezes a gente tem dificuldade, lendo a palavra de Deus, de transformar aquilo em ações. Mas esse texto em específico, ele é muito prático. Ele trabalha muito a questão do nosso dia a dia, como você vai ver daqui a pouco. Em terceiro lugar, eu coloquei que a gente nunca pode se acomodar com o nosso estado espiritual. Eu tenho que desejar terminar o meu dia hoje mais perto de Deus do que eu comecei esse dia. E chegar domingo que vem mais perto do que eu saí daqui nesse domingo. Nós falamos também de maneira breve que os versículos 1 e 2 de Romanos 12, que é a passagem mais conhecida, pode colocar para mim, eles são como que uma transição entre a parte teórica da carta de Romanos e a parte prática. E basicamente, o versículo 2, que é a parte para mim mais importante dessa transição, eu salientei a parte que ele diz: transformai-vos pela renovação, próximo slide para mim, da vossa mente. Ali no versículo 2, renovação da mente é a chave para um viver transformado. E a ideia central, na semana passada eu aumentei ela, não sei se você lembra, pode colocar para mim também. Somente uma motivação transformada possibilita uma ação transformada. Somente um coração teocêntrico possibilita uma ação teocêntrica. Com relação à importância pessoal desse texto, o que especificamente para você pode tirar? Eu coloquei 2 coisas que eu considero da maior importância. Em primeiro lugar, que todas as orientações que Paulo vai passar aqui ensinam você e eu um pouco mais a respeito do caráter de Deus. Você e eu estudamos a palavra de Deus, entre outras coisas, para conhecê-lo melhor. E à medida que você olhar para esse texto hoje comigo, eu quero desafiar você a enxergar Deus nesse texto. Aspectos da justiça de Deus. A gente vai ver especificamente, se você já olhou os versículos 19 a 21, você vai ver que ele vai falar de vingança. Mas ele vai falar da vingança de Deus. Em segundo lugar, e eu coloquei isso como de extrema importância, as orientações que Paulo colocou aqui, elas dependem de uma motivação correta. Então, ao longo dessa mensagem, você tem que sondar e pedir para Deus te ajudar a sondar quais são as motivações do seu coração para agir como você tem agido. Nós falamos nas outras mensagens que toda pessoa é motivada por alguma coisa a fazer algo. Eu posso ter fome e isso me motiva a comer.
Eu posso ver um gol do meu time, isso me motiva a pular ou fazer alguma outra coisa que não seja loucura, e assim por diante. Mas nós vimos também que a motivação do homem, assim como todo aspecto do homem, com a queda sofreu. E hoje a motivação do meu coração é uma motivação deturpada, ela não é mais isenta de problemas. E aí a palavra de Deus vai dizer para nós qual deve ser a motivação correta do nosso coração. E aí eu dei para vocês duas passagens bíblicas, 1 Coríntios 10, 31, Colossenses 3, 17. Paulo basicamente está dizendo, façam tudo para a glória de Deus. Essa tem que ser a motivação do seu coração. Isso significa um coração teocêntrico. É alguém ocupado em glorificar a Deus com todas as suas atitudes. Você com certeza, assim como eu, está dizendo, bom, em certos momentos do meu dia eu sou bastante teocêntrico, mas é impressionante como em certos momentos do meu dia eu sou totalmente egocêntrico. Há essa dinâmica acontecendo constantemente. Agora, por que a glória de Deus? Eu salientei que há dois fatos aqui importantes. Quando eu busco a glória de Deus, eu fico livre de qualquer motivação egoísta. Porque eu não estou pensando em mim, eu estou pensando naquilo que Deus quer. E em segundo lugar, também de extrema importância, quando eu ajo para a glória de Deus, eu canalizo a glória para aquele que merece a glória. Eu não corro o risco de querer glorificar alguém que não merece, inclusive a minha própria pessoa. Com isso em mente, olha para o texto comigo. Vamos olhar os versículos 9 a 21, eu coloquei na tela aqui, se você quiser me acompanhar na leitura da mesma versão. Depois a gente vai olhar para os versículos 19 a 21. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Agora a passagem de hoje. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar. Deus, nessa última vez, nessa série, Deus, a Tua palavra está aberta diante de nós. E na minha própria vida, Deus, lendo esse texto, eu já fui desafiado a sondar o meu coração, a pedir ao Senhor que purifique motivações, Deus. E essa área, Deus, muitas vezes da vingança, da retaliação, é algo que aflora no nosso coração. E Deus, o que eu peço agora, Deus, é que o Senhor nos ajude a ter uma perspectiva bíblica da vingança. Aprender o que a Tua palavra nos ensina acerca da retaliação. E que o Senhor convença o nosso coração de não fazer as coisas que muitas vezes a gente quer fazer, mas que não encontram apoio da Tua palavra. Deus, isso é um desafio para todos nós aqui. Todos nós lidamos diariamente com perseguição, com dificuldade. E nós queremos glorificar o Senhor, Deus. O que nós pedimos agora é que o Senhor nos ajude, Deus. Amolece o nosso coração, por favor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar nos versículos, eu creio que é interessante a gente olhar rapidamente dois aspectos aqui
que permeiam toda essa situação de vingança nas nossas vidas. Primeiro deles, e muitas vezes a gente não atenta para isso, é que há promessas na palavra de Deus de que você e eu seremos perseguidos constantemente. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes quando a gente é perseguido por alguém, a nossa vontade é reagir como se isso estivesse fora do controle de Deus ou como se fosse uma coisa anormal. Se você olhar comigo, abra lá em Mateus capítulo 5. Nós somos alertados por Jesus de que como cristãos nós vamos sofrer perseguição, nós vamos sofrer oposição. E normalmente a vingança, ela está ligada à oposição, à perseguição. Mateus 5, versículos 10 a 12. Jesus disse assim no Sermão do Monte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Isso abrange muita coisa. Alegrem-se e regozijem-se. Olha a mudança de perspectiva aqui. Jesus está dizendo, vocês têm que se alegrar com isso. Por quê? Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A perseguição, entre outras coisas, é motivo de alegria. Porque homens sérios com Deus, a gente estudou, por exemplo, Jeremias, ele foi perseguido durante toda a sua vida. Então essa perseguição que acontece com você não é só sua. Homens piedosos de Deus passaram pela mesma coisa. Então Jesus está dizendo, você tem como ter uma perspectiva correta diante dessa situação. Mas o ponto que eu quero salientar aqui, que Jesus disse, vocês serão perseguidos. Vai haver oposição a você. O segundo texto está lá em 2 Timóteo 3,12. Esse é bastante conhecido também. Na sua carta, no finalzinho da sua carta, Paulo vai virar para Timóteo, seu pupilo, seu pastor auxiliar, vamos dizer assim. E ele diz assim, 2 Timóteo 3, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente, todos inclui o quê? Todos. Você não está de fora. Se você quiser viver piedosamente, você está dentro desse texto. Em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo estão dizendo para você e para mim que a perseguição e a oposição é algo constante na sua vida e na minha vida. De fato, a gente vai precisar então lidar com vingança e retaliação, o quê? De maneira constante. Porque a Bíblia nos alerta que isso vai ser constante. Em segundo lugar, além de Jesus nos alertar que quando a gente quiser viver piedosamente a gente vai ser perseguido, há outros momentos, e quando eu estava pensando nisso, isso me machucou até o coração, em que mesmo quando você não está vivendo de maneira piedosa, é possível que outra pessoa haja com você de uma maneira que você não gostou. Percebe a diferença das duas situações? Uma eu estou sendo perseguido porque eu estou querendo viver aquilo que Deus quer. A outra eu estou vivendo, vamos dizer, de uma maneira que não é pecaminosa nem nada, e alguém vem de fora e me fere. Isso acontece também. Isso acontece com constância. Entre irmãos, entre cônjuges, entre pais e filhos, entre patrão e empregado. Às vezes seu patrão vai pegar no seu pé, não é porque você está querendo viver de uma maneira certa, simplesmente porque ele quer te atrapalhar, ele é uma pessoa chata, alguma coisa assim. Isso pode acontecer. Às vezes seu filho está querendo pegar no seu pé porque ele não está gostando de uma orientação sua. E você vai ter que lidar com isso de uma maneira correta. Então eu estou colocando para você que há várias situações aqui na nossa vida, e diariamente, e quase que constantemente, que vão me obrigar a adotar uma perspectiva ou bíblica ou não bíblica com respeito às minhas reações. Seja porque eu estou vivendo de maneira piedosa, ou seja simplesmente porque alguém agiu de uma maneira que eu não gostei. E entendendo isso, gente, a gente lembrando dessas duas questões, vai ficar muito mais fácil, volte lá para Romanos, a gente fazer o que Romanos 12, 17 diz que nós vimos semana passada.
quando ele fala, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. E nós vimos na semana passada que esse verbo, para procurar, significa você pensar antecipadamente, de antemão, naquela situação que vai vir, que muito provavelmente vai vir, como que eu vou reagir de maneira a agradar a Deus. Feito esse parênteses, vamos entrar no versículo 19. Diz assim o texto da palavra de Deus, eu coloquei duas versões, pode colocar o próximo slide para mim, Bruno? Mais um. Isso. Tá, eu coloquei revista atualizada e NVI, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Aliás, é uma propaganda aqui, não sei se você já viu isso aqui, chama Bíblia Comparativa. Então ela tem a revista atualizada de um lado e a NVI do outro. Então você tem esses textos que são os mais comuns que a gente usa na palavra de Deus, na mesma página e com a mesma diagramação. Então fica fácil de você comparar versões e às vezes entender mais rápido o texto. É uma ferramenta interessante. Ele diz assim, versículo 19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ele começa com a expressão amados. E essa é a expressão que melhor demonstra, tanto naquela época como hoje, um carinho, um amor, uma estima pelo próximo. E nas cartas de Paulo, Paulo vai repetir essa expressão, amados, mais de 10 vezes. Entre outras coisas, me parece que essa mudança de Paulo, ele colocar essa expressão amados no meio de um texto tão severo e duro quanto esse, é como se Paulo estivesse dizendo assim, meu querido, eu amo você, e aquilo que eu vou dizer para você agora é algo muito importante, e eu só vou dizer isso para você porque eu amo você. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso quando você começa uma exortação dessa maneira. Se você está sendo exortado e alguém chega para você, eu preciso dizer uma coisa para você porque eu amo você. Isso quebra barreiras. Normalmente quando alguém vem exortar você e você sabe que a pessoa vem exortar você, você já levanta a guarda. Ou cruza o seu braço. Né? Há várias expressões corporais que demonstram realmente essa antipatia à exortação. Mas eu entendo que Paulo está dizendo aqui, eu amo tanto vocês que eu preciso dizer isso a vocês. E como eu falei, isso é de grande importância em toda exortação. Você pai, você cônjuge, você que é patrão, não precisa virar para o seu empregado, eu amo muito você, cara, então eu preciso dizer isso. Se o cara for crente, ele vai entender isso. Se não for, é capaz de até te processar por você falar uma coisa dessa. Mas entre pais e filhos, entre cônjuges, essa linguagem ela tem que estar no seu coração e no meu. A pessoa tem que entender que o que você está falando para ela é porque você ama ela. Porque você quer o bem dela. E aí ele vai falar, nunca procurem vingar-se. Novamente a instrução aqui, assim como no versículo 17, que é não retribuam a ninguém mal por mal, repousa sobre um possível desejo nosso de vingança. E o termo usado aqui para vingar-se significa retaliar, punir ou vingar. Agora você e eu preciso reconhecer isso, nós fomos educados e aprendemos a respeito de retribuição e punição. Como algo correto, isso não é errado em si. A gente espera, por exemplo, eu lembro várias situações em que eu sabia que eu ia apanhar. Né? Você ficava naquela expectativa de quanto que vai doer dessa vez. Por quê? Porque eu sempre fui criado, e eu entendo que é corretamente, porque a Bíblia ensina assim, que o errado precisa ser punido. Às vezes vai ser um castigo físico, que a Bíblia ensina isso. Às vezes vai ser uma perda de privilégios. E eu tenho cada ilustração, se você quiser conversar comigo, de coisas que eu mesmo passei e que eu espero aplicar no meu filho. Não, brincadeira, isso não é verdade. Retaliação não cabe a mim. Né? Mas nós esperamos a punição. Quem de nós não olha para um julgamento de uma situação, por exemplo, como de um assassinato ou alguma coisa assim, a gente espera que aquela pessoa seja punida. Não há nada de errado com isso.
E a continuação do versículo, quando ele fala, deem lugar à ira, mas deixem com Deus a ira, parece contemplar esse desejo de justiça que todo ser humano tem e que Deus colocou em você e em mim. Mas essa parte, deixem com Deus a ira, ou mas dai lugar à ira, nessa parte o texto bíblico reconhece que existe uma retribuição que é sempre devida. Interessante você olhar para essa parte do texto e falar, opa, Paulo não está dizendo que não vai haver retaliação, ele está falando, precisa ter retaliação, só que não sou eu o instrumento dessa retaliação. Embora a retribuição ela seja reconhecida, o texto praticamente está dizendo, não compete a você, Fábio, retribuir. Não compete a você, Rosana, retribuir. Não compete a você, Daniel, executar essa punição. A NVI aqui já optou, se você olhar no texto aí, por colocar a ira de Deus nesse versículo. Essa parte de Deus não se encontra no original. Mas eles fizeram isso para ajudar na compreensão dessa citação aí de Deuteronômio 32, 35. O texto literal é, deem lugar à ira. E a NVI colocou, deixem com Deus a ira. Eu creio que isso é só para facilitar a nossa compreensão por causa da citação que vem a seguir. E alguns comentaristas vão dizer que essa interpretação ela foi colocada porque nos escritos de Paulo, sempre que ele fala a ira ou simplesmente ira, ele está falando da ira de Deus. Na grande maioria. Então eles colocaram isso como algo interpretativo. Mas agora vem a parte que eu entendo que é mais importante desse sermão, que é essa pequena citação que se encontra em Deuteronômio 32, 35. Anote aí para você saber aonde que isso se encontra. Essa pequena porção do versículo, gente, é a menor parte do versículo. Ela é muito, muito importante e ela contém uma das mais importantes ou centrais verdades dessa passagem. Deuteronômio 32, 35. Em primeiro lugar, essa pequena citação de Deuteronômio 32, 35, ela deixa muito claro uma coisa. Ela deixa muito claro que a vingança, anote isso, é uma prerrogativa, o quê? Divina. Então, essa primeira citação, essa primeira parte da citação que Paulo coloca aqui, é uma afirmação. Anote isso, é uma afirmação, e no que consiste essa afirmação? A vingança é uma prerrogativa divina. É uma afirmação, e a afirmação é, a vingança é uma prerrogativa divina. Agora, queridos, uma coisa interessante desse texto, e você vai ver que isso vai causar certo incômodo em você, essa citação de Deuteronômio 32, 35, que se encontra naquilo que a gente chama de Cântico de Moisés, foram as últimas palavras de Moisés antes dele morrer. Adivinha para quem que essa afirmação é direcionada? Quando você lê um texto desse, você imagina o quê? Deus está falando para Israel com respeito ao quê? A algum inimigo de Israel. Concorda comigo? Quando Deus fala, minha é a vingança. Só que se você ler o Deuteronômio 32, sabe para quem que Deus está falando? Para Israel. Isso muda totalmente a perspectiva da situação. O que acontece aqui é que Deus fala para Israel por causa da obstinação e por causa da idolatria do povo, que vai chegar um momento em que eu vou punir vocês. É como se Deus estivesse dizendo assim, é meu direito, é meu apenas, e eu vou retribuir. Aguardem. Vai chegar um momento. Queridos, se existe alguém que possui o completo e o mais justo direito de punir o ser humano, esse alguém é Deus. E não você e eu. Inclusive, conforme essa passagem de Deuteronômio 32, 35, o direito de retribuir aqui de Deus vai contra os seus próprios
filhos por causa do mal que eles fizeram. Então, sempre que eu procuro me vingar, anote isso, ou retribuir o mal feito a mim, é como se eu estivesse tentando assumir um lugar que não é meu. O que o versículo de Deuteronômio diz? Minha é a vingança. É como se eu estivesse tentando roubar de Deus algo que é dele. Pensou na seriedade disso? Ele é o único que tem direito de punir. Quando eu tento punir, quando eu tento fazer isso pelas minhas próprias forças, é como se eu estivesse tentando assumir o lugar de Deus. E queridos, não deve ter coisa mais odiosa para Deus do que alguém querendo tomar o lugar dele. Sendo assim, o texto está dizendo, eu não posso me vingar. Gente, isso vai totalmente na contramão do que o mundo ensina. Totalmente na contramão. Como eu gosto de dizer, 300% na contramão do mundo. E o texto que eu pedi para você ler no início do sermão é um texto que fala sobre vingança. É um texto que fala sobre retaliação. Você parou para perceber nisso? Qual é o contexto aqui? Davi está sendo perseguido por Saul constantemente, ano após ano. E Davi tem uma chance de matar Saul. Aliás, essa é a segunda chance. Se você olhar o 1 Samuel 24, você vai ver que Davi tem uma chance de matar Saul na caverna de Adulão. Mas ele não faz isso. E eu falei para você olhar para o versículo 11, porque ele diz, longe de mim eu levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Aí você deve estar falando assim, mas Davi não era rei. Se Davi se vingasse de Saul, ele ia ter consequências muito sérias. Por isso que ele não se vingou de Saul. Davi tinha uma consciência muito séria do que ele podia e do que ele não deveria fazer. Quando o pastor Eduardo pregou sobre conflitos em Colossenses 3, versículos 12 a 14, eu lembro que ele terminou aquele sermão com uma citação de 2 Samuel 16. E quando Davi é perseguido por Simeão, lembra disso aí? Simei, desculpe. Davi já era rei. Davi estava no topo. Davi não precisava responder para ninguém, humanamente falando, pelas suas atitudes. Qual foi a escolha de Davi? Não retribuir. Eu não posso me vingar, querido, porque a vingança não pertence a mim. Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, você tem uma afirmação nesse texto, que diz que a vingança é de Deus, pertence a Deus, não pertence a nós. Em segundo lugar, e algo que eu entendo que é muito belo nessa passagem de Deuteronômio 32, 35, e que se você não prestar atenção você vai passar batido, é que se a primeira consiste numa afirmação, minha é a vingança, a segunda parte do versículo consiste numa promessa. Olha o final do versículo, eu retribuirei, é uma promessa de Deus. Se a afirmação, então, de Deuteronômio 32, 35, me garante que eu não posso me vingar porque a vingança é de Deus, a promessa desse versículo garante que eu não preciso me vingar, porque é Deus quem vai fazer isso. Gente, isso não é libertador pensar nisso? Quem cuida da retribuição é Deus, e Ele promete retribuir. Será que você percebe a densidade dessa pequena citação? Uma afirmação tira de mim o completo direito de me vingar. Mas uma promessa tira de mim o peso de eu me vingar do próximo. Não é incrível como muitas vezes você e eu nos esquecemos como é que a liberdade que Cristo oferece é completa? A gente fala, eu tenho liberdade para não pecar mais. Ok, esse é um dos aspectos. Nós estudamos sobre ansiedade, eu tenho liberdade da ansiedade, por quê? Porque quem cuida da minha vida é Deus. Aqui está mais um aspecto dessa liberdade que você e eu temos em Cristo. Eu não preciso punir o próximo, eu não preciso me vingar do próximo, porque Deus garante que Ele
vai fazer isso. Eu estou livre dessa responsabilidade. Minha vida cristã é liberdade total do pecado. Okay? Versículo 20. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Tem muita especulação sobre o que significa o final desse versículo, e a maioria de vocês deve estar curioso para saber qual vai ser a minha explicação sobre ele. Mas essa não é a parte mais importante do versículo. Eu vou dizer de cara para você. A parte mais importante é essa citação que ele faz de Provérbios: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. É muito interessante, queridos, você e eu pensarmos na abrangência que isso tem. Se você lembrar comigo no versículo 14 dessa mesma passagem, ele vai dizer assim: abençoem e não amaldiçoem. Então, no versículo 14, você e eu recebemos a orientação de que as nossas palavras, em troca da perseguição, devem ser de bênção. Agora, nesse versículo, Paulo vai estar dizendo que as nossas ações, em troca do mal feito a nós, têm que ser ações de bênção para com o próximo. Percebe que ele abrange tudo aqui, não sobra nada. Seja nas minhas palavras, seja nas minhas ações, a minha atitude com aquele que fez o mal contra mim tem que ser de abençoar aquela pessoa. Sendo assim, no versículo 19, ele cita essa passagem de Deuteronômio 32, 35, que nos garante que a vingança pertence ao Senhor e que ele se compromete a retribuir. E aí agora no versículo 20, sem eu ter sobre mim o peso de eu ter que punir o próximo, eu tenho total liberdade para fazer o que com o próximo? Abençoar o próximo. Gente, isso é muito esclarecedor. Eu não tenho mais sobre mim o peso de ter que punir aquela pessoa, então eu sou totalmente livre para poder abençoar aquela pessoa. E no caso aqui ele está falando com as suas ações, de você alimentar aquele que está com fome, de você dar uma bebida para aquele que está com sede. Eu não preciso me ocupar com a retribuição, eu posso me ocupar com abençoar o próximo. E aí ele vai dizer: fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Você entendeu a outra parte, né, que é a parte mais importante. Agora eu vou dar uma explicação só. Há inúmeras interpretações aqui. Eu já li coisas mais absurdas que é possível aqui. Eu não sei como é que o cara fala algumas coisas assim. Mas eu creio que entre todas que eu pude ler e entender, a que melhor representa o que significa essa citação de Provérbios também. Aliás, Paulo cita Provérbios 4 vezes só nesse texto, é muito interessante pensar nisso. Como é que ele baseia o seu ensino na doutrina que vem do Antigo Testamento. Isso é belíssimo você olhar. A melhor interpretação que eu entendo é que essa parte, dentro do contexto de Romanos 12, entende essa situação como uma demonstração pública de vergonha. Alguns comentaristas, eles informam que havia um costume no Egito antigo, que quando uma pessoa queria demonstrar publicamente vergonha, ou mesmo um arrependimento, ela colocava sobre a sua cabeça uma panela e colocava brasas quentes naquela panela, representando uma sensação dolorosa. Imagina aquilo queimando o coco, né? De vergonha e de arrependimento. Parece então que o versículo aqui quer dizer que quando você retribui o mal com o bem, você basicamente impõe ao seu inimigo essa vergonha pública. É isso que Paulo está dizendo aqui. Esse remorso, esse ressentimento, esse arrependimento por aquilo que a pessoa fez contra você. Agora, um cuidado que precisa ser colocado aqui para você e para mim, é que a minha motivação nunca deve ser querer colocar brasas vivas na cabeça do próximo. Né? A nossa motivação qual que é? A glória de Deus. Isso aqui, de você impor para o outro a vergonha, é uma consequência de você agir como Deus espera que você haja. E aí ele vai terminar no versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal,
mas vençam o mal com o bem. Eu creio que esse versículo conclui o que foi tratado a partir do versículo 9 até o final do versículo 20, nessa sessão bastante prática de Romanos 12. E é impressionante aqui, queridos, eu mandei até para vocês, para alguns de vocês essa semana, esse pensamento que quando eu retribuo o mal com o mal, eu sou capaz de perder amigos. Mas quando eu retribuo o mal com o bem, eu sou capaz de ganhar amigos. Parou para pensar nisso? Quando eu retribuo o mal com o mal, eu sou capaz de afastar pessoas. Quando eu retribuo o mal com o bem, eu sou capaz de aproximar pessoas. E a gente não pode nunca esquecer que quando eu glorifico a Deus, retribuindo o mal com o bem, as pessoas vão enxergar na minha vida a diferença. E isso pode, inclusive, levá-las ao arrependimento, obviamente, por meio do Espírito Santo de Deus. E semana passada eu citei para você uma frase que o autor diz assim: a sua vida é a única Bíblia que algumas pessoas vão ler. O que você está ensinando com a sua vida para o próximo? Só a título de curiosidade aqui, o termo traduzido por vençam é o termo grego nike, da onde vem a marca de roupa Nike, que significa vencedor, vitorioso. Só a título de curiosidade. Tá? Então, ao invés de ser derrotado pelo mal, Paulo vai dizer para mim e para você: derrote o mal praticando o bem. Mas você pode dizer para mim: mas eu tenho dificuldade em esquecer as coisas do passado que foram feitas para mim. E tratar com amor aquelas pessoas que não me trataram com amor no passado. Bem-vindo ao clube. Todos nós temos dificuldade de lidar com essas situações. Entretanto, eu entendo que é momento de você e eu olharmos para a cruz e enxergarmos ali todo o mal que nós fizemos para Deus. É momento de você ouvir Deus dizer para você assim: mesmo a despeito de todo o mal que você fez e ainda vai fazer contra a minha pessoa, eu escolhi te amar, eu escolhi enviar o meu único filho para retribuir todo esse mal que você faz contra mim com o bem. Há uma frase que me ajuda muito com relação a lidar com o passado e com essas situações difíceis. Eu queria que você anotasse, porque ela é muito prática. Ela diz assim, eu vou repetir depois, tá? Eu não posso mudar o passado, mas lidar piedosamente com o passado me ajuda a viver corretamente o presente e evita grandes problemas no futuro. Eu vou repetir. Eu não posso mudar o passado, mas lidar piedosamente com o passado me ajuda a viver corretamente o presente e evita grandes problemas no futuro. Anotou? Alguém não anotou ainda? Repeat, please. Tá bom, última vez aí. Eu não posso mudar o passado, mas lidar piedosamente com o passado me ajuda a viver corretamente o presente e evita grandes problemas no futuro. Queridos, Deus não chamou nenhum de nós para sermos o vingador. Não aquele do desenho, aquela porcaria lá. Mas alguém para se vingar. Não somos nós aqueles que foram chamados para retribuir, para punir. Isso é trabalho de Deus. A gente gosta tanto daquela música, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E muitas vezes a gente só aplica isso à ansiedade, né? Por que não aplicar isso à questão da punição ao próximo? Deus está dizendo, isso é meu trabalho. Deus chamou você e eu para amarmos o próximo, para demonstrarmos amor, para retribuirmos o mal com o bem. Lembre da cruz. Lembre do amor de Deus por você. Procure de antemão pensar em possíveis situações desfavoráveis. E entregue cada uma dessas situações a Deus, descansando no fato de que Ele vai retribuir e desfrutando da liberdade que você tem para vencer o mal
com o bem. Baixe sua cabeça. Feche os seus olhos. Procure pensar nessa pequena afirmação de Deuteronômio 32. Minha é a vingança, eu retribuirei. Deus está dizendo para você aqui, não se preocupe com a vingança, isso é meu papel. E Ele está dizendo para você, pode ter certeza que eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Agradeça a Deus agora porque Ele tirou dos seus ombros esse peso de ter que se punir o próximo. Agradeça a Ele, diga a Deus, obrigado por essa liberdade que eu tenho no Senhor, de não precisar viver amarrado por essas coisas, ou condicionado por essas coisas. Lembre também dessa questão de que Deus não chamou você simplesmente para com a sua boca retribuir mal com bem. Deus quer que as suas ações também retribuam o mal com o bem. Eu não sei em quem você pode pensar. Pessoas que fizeram mal contra você, talvez conscientemente, talvez inconscientemente. O que Deus está dizendo é, o seu papel é retribuir com o bem. O meu papel, como Deus, é retribuir essa pessoa por aquilo que ela fez. Não se ocupe em fazer aquilo que não é sua responsabilidade. Se ocupe em amar aquela pessoa. Se ocupe em orar por aquela pessoa. Se ocupe em abençoar aquela pessoa por meio da sua atitude. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. É tão enriquecedor, Deus, a gente poder olhar e conhecer um pouco mais do Senhor, um pouco mais do Teu caráter. E nos apegarmos, Deus, a promessas como essa de que nada escapa dos Teus olhos e de que a Tua justiça vai ser executada. Livra a gente, Deus, de querer tomar o Teu cetro de justiça e querer executar as coisas pelas nossas próprias forças, Deus. O Senhor não pede isso de nós. Isso é completamente desnecessário. Na verdade, Deus, eu creio que a gente vai só atrapalhar se a gente procurar fazer isso. Porque o Senhor disse, isso é trabalho meu. O Senhor é o justo juiz. O Senhor é totalmente imparcial, Deus. O Senhor é totalmente puro nos seus pensamentos e nos seus raciocínios. O Senhor conhece todas as situações, Deus. A pessoa pode até falar uma mentira se defendendo, Deus, mas o Senhor sabe qual é a verdade. E essa pessoa não vai escapar da Tua punição, Deus. Deus, que essas pessoas aqui, que esse grupo aqui, Deus, eu me incluo nele, não seja um grupo caracterizado por um desejo de se vingar, mas que seja um grupo desejoso, Deus, de glorificar o Senhor e de amar aquelas pessoas que perseguem a gente, de amar as pessoas que fazem o mal contra a gente, seja com as nossas palavras, seja com as nossas atitudes. Deus, cria aqui um rebanho manso, eu te peço. E traz pessoas para o nosso meio, Deus, por meio do nosso comportamento piedoso, Deus. Que pessoas queiram conhecer mais a respeito do nosso Deus por uma não retaliação da nossa parte, mas por retribuirmos o mal com o bem. Nos ajuda, Deus, isso nós não conseguimos fazer nas nossas próprias forças. Nós te pedimos em nome de Jesus.